Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é Selic e CDI para você entender isso de uma vez por todas. Are you listening? Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e o negócio é o seguinte, independente do conhecimento sobre finanças, muitas vezes as pessoas ficam perdidas com relação a essa sopa de letrinhas que existe, né? CDB, CDI, IPCA, IGPM, LCI, LCA, enfim, no mercado financeiro tem uma sopa de letras. E a dúvida mais comum que eu percebo é qual é a diferença entre Selic e CDI. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é Selic e CDI para você entender isso de uma vez por todas, fechado? Então se você gostou dessa ideia, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e marca as notificações porque eu posto 2 vídeos por semana para você não perder nada. Bom, o negócio é o seguinte, a Selic e o CDI são duas taxas de juros, tá? E a Selic é a taxa básica da economia. Então a taxa Selic ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E ela é determinada a cada 45 dias. Então eles fazem uma reunião do Copom a cada 45 dias para discutir como é que anda a economia, como é que anda a demanda agregada, oferta agregada, enfim, uma série de indicadores que eles estudam para saber se eles mantêm a taxa de juros no patamar que está, se eles aumentam, se eles diminuem, beleza? Então, atualmente, por exemplo, no momento que esse vídeo está sendo gravado, a taxa Selic está em 6,5% ao ano. Eles reduziram bastante a taxa Selic nos últimos meses, nos últimos anos, e chegou nesse patamar de 6,5%, que é o menor patamar da história, tá? Desde que existe a taxa Selic. E para você entender por que o Banco Central aumenta e diminui a taxa Selic, para que eles fazem isso? Basicamente, eles fazem isso para controlar a inflação, porque no atual sistema, a taxa de juros é uma ferramenta de política monetária. Então, quando a inflação está muito alta, o Banco Central aumenta a taxa de juros para encarecer o custo do dinheiro, beleza? O dinheiro tem preço, que é a taxa de juros. Quando ele aumenta, encarece o custo do dinheiro e isso inibe pessoas e empresas de tomarem crédito para depois gastarem, beleza? E aí, como tem menos pessoas e empresas gastando, isso significa que a demanda da economia cai e aí reduz a inflação. Quando a inflação cai, ou geralmente quando o PIB, a economia está em recessão, a economia está crescendo menos, o Banco Central tem mais espaço para reduzir a taxa de juros e fazer com que o custo do dinheiro fique mais barato para incentivar as pessoas e as empresas a tomarem crédito para gastarem e investirem mais e com isso aumentar a demanda da economia. Então é dessa forma que funciona o controle da taxa de juros. Agora o que é o CDI? Muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham que o CDI é um título de renda fixa que você pode investir. Não, você não pode investir em CDI. CDI é Certificado de Depósito Interbancário e só quem pode negociar o CDI são os bancos. A maioria das pessoas não sabe, mas os bancos negociam dinheiro entre eles. E como é que isso funciona? Os bancos eles podem pegar todo o dinheiro que ele tem dentro deles, o dinheiro que você tem na sua conta corrente, na sua poupança, que você tem lá no banco, e eles usam isso como lastro para criar crédito para outras pessoas e outras empresas. Então o seu dinheiro que está lá no banco, ele serve como lastro para o banco emprestar para outras pessoas. Só que existe um limite, e esse limite é determinado pelo depósito compulsório. Porque se o banco usar tudo como lastro e todo mundo for sacar o dinheiro do banco, o banco quebra. Então esse depósito compulsório serve para proteger de uma coisa desse tipo. Então vamos supor que o depósito compulsório esteja em 20%. Se um banco tem lá 100 milhões de reais em depósitos em conta corrente, ele pode emprestar 80 milhões de reais. 20 milhões tem que estar depositado no compulsório, é obrigado a manter esse dinheiro todo santo dia, tá? Então todo dia, depois do fechamento bancário, a tesouraria do banco vai avaliar se tem lá o valor mínimo do compulsório. E se não tiver esse valor mínimo, eles são obrigados a tomar esse dinheiro no mercado de outros bancos. Então, por exemplo, se a tesouraria do Banco Paine precisa de 5 milhões de reais hoje para compor ali o compulsório mínimo, ele pode ligar para o Itaú, por exemplo, perguntar: Itaú, eu preciso de 5 milhões de reais, vocês me emprestam esse dinheiro? Itaú fala: beleza, te empresto. E aí o Itaú empresta 5 milhões de reais overnight, ou seja, o Banco Paine toma esse dinheiro emprestado hoje, às 5 da tarde, para devolver amanhã antes da abertura do mercado, antes da abertura do horário bancário. E é óbvio que esse dinheiro não é de graça. O Banco Paine, nesse exemplo, ele vai pagar a taxa do CDI de um dia.
para o Banco Itaú. E aí o Itaú pode cobrar o CDI que ele quiser? É óbvio que não. Ele tem que cobrar uma taxa próximo à taxa Selic. Então é por isso que o CDI é muito próximo da taxa Selic. Então, atualmente, como a Selic está em 6,5, o CDI está em 6,4, mas isso pode mudar de um dia para o outro, porque é o CDI do dia. Então o CDI acompanha a Selic e o CDI representa o custo básico de captação dos bancos. Então, quando um banco precisa de dinheiro, ele tem que pagar CDI para outro banco. Agora pensa o seguinte, imagina que você tem uma fábrica de cadeira e você faz cadeiras de madeira. Então, qual é o seu principal custo que você tem que utilizar para calcular o valor da cadeira que você vai vender para o cliente final? Talvez seja o custo da madeira. Então, o custo básico da sua fábrica é o custo da madeira que você compra para fabricar as cadeiras. Para o banco, quando o banqueiro vai calcular a taxa do empréstimo do carro de um cliente, ou a taxa do empréstimo imobiliário, ou do cheque especial, quando ele vai calcular qualquer tipo de produto que ele tenha, que são produtos de crédito, ele utiliza a taxa do CDI como custo básico. Então, da mesma forma que na fábrica de cadeiras de madeira, a madeira é o custo básico dessa fábrica, para o banco o CDI é o custo básico do dinheiro, que é o produto do banco. Não, o que o banco faz? Vende dinheiro. Então, quando o banco vai te oferecer um CDB, alguma coisa do tipo, ele também se baseia no CDI. E é por isso que a maioria das aplicações que você faz tem a referência no CDI. Então você quer sempre ganhar acima do CDI, 110 do CDI, 120 do CDI, pelo menos 100% do CDI, né? Então é justamente por esse motivo que sempre que a gente vai fazer um investimento também, a gente se baseia no CDI, a gente quer ganhar mais do que o CDI, que é o custo básico do dinheiro. Beleza? Então, resumindo, tanto a Selic quanto o CDI são referências de taxa de juros. A Selic é determinada pelo Banco Central a cada 45 dias, pelo Copom, né? E o CDI é uma taxa de mercado que acompanha a Selic, que representa o mercado de dinheiro entre os bancos, que eles têm que negociar entre si para manter ali o depósito compulsório que eles precisam todo dia. E aí a gente se baseia no CDI como referência de rentabilidade de investimentos, mas é claro também que tem investimentos que tem referência na Selic, tem o Tesouro Selic, né, que se referencia na Selic, né? Mas a maioria das aplicações a gente compara com o CDI. A gente tem um fundo multimercado, por exemplo, que rende, sei lá, 150% de CDI. Então você geralmente compara com o CDI. Se você tinha essa dúvida, fazia essa confusão e agora não tem mais, cara, deixa nos comentários. Fala, Guilherme, porra, agora entendi tudo. Fala, escreve lá para eu saber que você entendeu. E se você quer saber mais sobre investimentos, eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o acesso para uma aula sensacional do meu amigo lá do Guinvest, o André, sobre como conquistar sua liberdade financeira em 3 simples passos. Beleza? Então, vai lá no primeiro link da descrição, se inscreve para essa aula e assiste, porque, cara, essa aula é excelente. E se você sabe de outras pessoas que têm essa dúvida sobre Selic, CDI e tudo mais, cara, pega o link do vídeo, manda para ela, compartilha com ela, tá? Se inscreve no canal e marca as notificações, porque eu posto vídeo 2 vezes por semana para você ficar sabendo quando sair um vídeo novo, e assiste esses outros vídeos aqui que eu tô te recomendando, fechado? Então, até o próximo vídeo e valeu!